Bom dia a todos. Vamos começar aqui mais um módulo desse nosso curso Psicanalisa. Hoje é um dia especial, né? A Úrsula está falando aqui, né, no chat. Parabéns a todos os psicólogos, né? Hoje, dia 27 de agosto. Eu comecei, né, a minha caminhada pela psicanálise a partir da psicologia. A gente sabe que a caminhada da psicanálise pode começar, né, de várias formas, né? A minha, particularmente, foi pela psicologia. Hoje, como todos sabem, né, também sou professora universitária, né, há 8 anos no curso de psicologia. E é um prazer, né, assim, participar dessa formação dos alunos, né? Apesar da minha contribuição ser sempre uma contribuição da psicanálise, né? A gente estuda também que, independente da abordagem clínica, né, que a gente escolhe, nós somos todos, né, profissionais da escuta clínica, né? Nós trabalhamos com a escuta, né, de ouvir o outro, ouvir o que o outro tem a dizer, né, trabalhar com essa fala, né? Então, isso é uma repetição aí, né, junto aos profissionais, né? Todos nós trabalhamos com a escuta clínica. Então, feito, né, essa homenagem aí a todos os psicólogos, né, vamos dar início aqui a mais um módulo, né, e esse módulo é um módulo que se chama, né, o mal-estar na contemporaneidade, né, eu tenho como objetivo nesse módulo trabalhar. Acho que esse mal-estar, né, que o Freud já nos apresenta, desde o texto dele do mal-estar da cultura, e trazer aí de como que isso acontece na contemporaneidade, né, assim, nos tempos modernos, né, quais são aí os mal-estares. Mas para isso a gente precisa entender primeiro o que que é mal-estar, né, o que que a psicanálise ela entende, né, como mal-estar. E aí a gente vai dividir esse módulo em 4 aulas, né? A primeira aula, que é uma aula que a gente sempre abre, né, para transmissão ao vivo, né? Sempre uma aula aberta, a gente sempre transmite aqui pelo YouTube, né? E aí a gente tem essa aula de hoje, né, para a gente estudar o que que é o mal-estar para psicanálise, e depois a gente entra numa outra aula que é sobre deixa eu dar uma colada aqui, ó, que eu não esqueci. Tem tanta coisa na. Aí a segunda aula a gente vai falar do desamparo radical, né? Que como nós nos sentimos desamparados, né? E isso tem muito a ver com essa nossa sensação, né? De mal-estar. E aí depois eu vou falar da nova modalidade de laço social, aí tem a ver com essa coisa da contemporaneidade, né? De como que hoje a nossa cultura ela funciona. E a quarta aula, né, a gente vai falar sobre o manejo clínico do mal-estar, né? Quer dizer, o que que nós, psicólogos, né, hoje, no dia do psicólogo, né, a gente pensar aí, né, qual seria a nossa atuação, né? O que que nós poderíamos fazer com esse mal-estar que aparece na clínica, né? Que aparece na clínica e é o que faz todo mundo procurar um psicólogo, né? O que leva o sujeito ao psicólogo é o mal-estar, né? Algo ali que não está funcionando para ele, né? Que está causando, né, sofrimento, e aí ele vai procurar, né? Pelo psicólogo, pelo psicanalista, né? Enfim. Bom, então vamos lá, né? Para a gente poder falar sobre esse mal-estar, né, para a psicanálise, a gente vai trabalhar, como de costume, com três textos, né? O primeiro vai ser o mal-estar na civilização, né?
que está dentro do livro que se chama O Futuro de uma Ilusão, do Freud. Nós vamos estudar moral sexual civilizada e doença nervosa. E, por último, a gente vai trabalhar O Futuro de uma Ilusão, que é um texto, né, dentro desse livro, que se chama também O Futuro de uma Ilusão e o Mal-Estar. É um volume aí do Freud dedicado, né, ao estudo do mal-estar, esse futuro de uma ilusão, né, e ele vai se concentrar em falar sobre essas questões. Bom, então vamos lá, né, vamos começar aqui a nossa aula. Bom, então Freud, né, na obra do Mal-Estar na Civilização, né, ele vai categorizar o homem em relação aos animais a partir da civilização. E para ele é justamente esse o elemento que dá identidade própria para a humanidade, né? Então, desse modo, né, nós carregamos um componente coletivo e complexo que designa uma superioridade dentro de uma cadeia. Então, o que o Freud basicamente está nos chamando a atenção é que o que faz né, nós sermos, nós nos diferenciarmos dos animais, né, é a nossa capacidade de produzir cultura, né? Os animais, eles se organizam em grupo, a gente sabe disso, mas essa organização dos animais, ela é muito ditada, né, pela função biológica, né, pelo aquele código genético que eles carregam e que já mostram, né, direcionam eles a como eles devem se comportar, a como eles devem agir na relação entre si. Enquanto que no humano a gente não tem, né, esse código genético, né, que vai dizer para a gente como que a gente deve se comportar. Então, já que a gente não tem um código genético que diga isso para a gente, então a gente vai criar cultura, porque a cultura ela vai dizer para a gente como a gente deve funcionar, né? Ela vai dizer para a gente como que se espera, né, determinados comportamentos ali do sujeito. Mas o Freud, apesar dele trazer essa ideia, né, de que o que nos diferencia dos animais é justamente a nossa capacidade de fazer cultura, de produzir cultura, né, ele também não vai fazer uma separação entre a civilização e o conceito de cultura. Então, civilização e cultura para Freud é a mesma coisa. O ato de se civilizar é um ato que produz cultura, né? Que produz essa organização simbólica, já que nós não temos essa organização genética, a gente tem uma organização simbólica dizendo de como que nós vamos nos comportar. Então, esse nosso modo de vida, ele é designado por nossas próprias vontades e escolhas dentro dos mais variados ambientes. E isso inclui o afastamento, por exemplo, da nossa natureza instintiva. Então, Freud ele parte do princípio, né, de que se nós somos seres de cultura, né, a gente acaba ficando, se comportando de uma forma muito mais associada à relação com o outro, à relação de um grupo, né, do que os meus desejos e as minhas vontades próprias, né? Então, a gente vai se moldando em grupo, né, e criando aí essa nossa civilização, né? Então, desse modo, né, a civilização ela se apresenta como a dominação da natureza pela vontade do homem, sem contar também os elementos regulatórios que fazem a condução das relações humanas. Então, olha que interessante, né? A própria capacidade, né, de produzir cultura, né, tem muito a ver com a gente abrir mão da nossa natureza, né? É, então, ao invés da gente ser regulamentado pelo instinto, né, que é um código genético, a gente vai ser regulamentado, né, pela forma como nós vamos conduzir essas relações humanas. Então, para o Freud, cultura e civilização vão ser sinônimos e são antônimos da barbárie. Esta é entendida como a prevalência dos impulsos dos mais fortes sobre os mais fracos, né? Então, olha a leitura do Freud, né?
se a gente, essas lutas sociais, né, que a gente escuta tanto, né, e tem algumas pessoas que falam que isso não é importante, né, o que que acontece? Se a gente for ser levado pela lei do mais forte, né, pela lei do mais rico, de que só o rico tem vez, de que só o forte tem vez, da própria meritocracia, como dizem por aí, é mérito seu, né, alcançar determinados lugares, isso acaba virando, em alguma medida, uma covardia, né? Uma covardia por quê? Porque se a gente for pela força, né, a gente vai estar muito mais numa lógica de barbárie do que numa lógica civilizatória. Porque a civilização, ela não pode excluir o mais fraco, né? Então, por exemplo, o deficiente físico, né? O deficiente mental, né? Ou até o próprio pobre, ou até o próprio negro, enfim, né? A gente não pode simplesmente supor que essas pessoas elas deveriam de lutar de igual para igual, né? Porque quando a gente ignora as diferenças, né? A gente ignora ali a singularidade, né, de cada sujeito. Eu acho que hoje, no dia da psicologia, a gente tem que lutar pela singularidade do sujeito, né? Então, se a gente fica numa lógica de que o forte ele vai prevalecer sobre o mais fraco, e a gente entender de que as medidas sociais elas não são importantes, né, da tal sonhada equidade, né, a gente fica numa barbárie, né? A gente vivencia um pensamento selvagem. Então, segundo Freud, né, existiria uma tendência primitiva e bárbara do ser humano de buscar de forma instintiva a satisfação do seu prazer a qualquer custo. E isto ocorreria desde o início da nossa infância, quando a instância denominada, que é o isso, se sobressai na vida psíquica. Então, Freud vai dizer que, apesar de nós sermos seres de cultura, nós temos, né, a gente não larga esse osso, né, esse osso, de a gente lutar, né, da gente, não, mas eu quero fazer isso, então eu vou fazer a qualquer custo. E a civilização, ela faz uma série de limitações, né, ela cria uma série de, não, você não pode simplesmente fazer o que te der na telha, porque você vive numa sociedade que é ditada por regras, né? Mas apesar da gente ter essa sociedade que nos impõe uma série de regras, o sujeito, ele ainda assim, não abre mão de buscar de forma instintiva de satisfazer o seu próprio prazer. Então, ele não vai desistir, a pulsão não vai desistir, né? A pulsão, ela não vai olhar para a cultura e vai dizer assim, tá bom, eu já entendi que eu não posso me satisfazer aqui, então, beleza, estou indo embora. Não. O que que ela vai fazer? Ela vai dizer, eu não posso me satisfazer, existem condições sociais que me impedem, né, de realizar a minha pulsão do jeito que eu gostaria de realizar, então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma formação de compromisso. E aí, quando ela faz essa formação de compromisso, ela cria o que a gente está chamando aqui de mal-estar, né? Então, com o passar do tempo, ainda na infância e também no início da adolescência, nós observamos que existe também o elemento de prazer, que é oriundo da vida social. Ou seja, nós vamos percebendo, né, que a convivência com outras pessoas pode nos gerar satisfação na forma de prazer e proteção. E aí é quando o supereu se desenvolve em nossa psique, trazendo noções morais e de convívio social. Então, o ser humano ele também vai perceber que viver sozinho fica mais difícil, que esse convívio social, né, nós somos seres sociais, é muito importante para o homem, né? Principalmente, a gente pode pensar até numa coisa do homem das cavernas, né? Ele provavelmente entendeu que, por exemplo, para caçar em grupo seria muito mais fácil do que ele caçar sozinho, né? De que ele construir, morar numa caverna, aprender a estocar os alimentos, isso tudo traria para ele mais conforto. E ele vai, né, se produzindo, se construindo, modificando a cultura, traçando aí o seu caminho, né, de busca de prazer.
E o supereu, ele vai sendo construído a partir daí, porque o supereu, ele vai ser uma instância psíquica que regulamenta essa relação do sujeito com o grande outro, né? O sujeito com o social, né? Então, o supereu, ele vai construindo essa ponte entre a satisfação pulsional, né, e a cultura. Então, o que, que vai ocorrer? A civilização ou a cultura, ela, em alguma medida, vai nos privar de uma parte nossa da satisfação. Afinal, nós não podemos realizar qualquer ato conforme a nossa vontade. Então, se nós quisermos ser seres de cultura, né, nós vamos precisar abrir mão de uma parte da nossa satisfação. E esse abrir mão dessa parte, o que, que vai acontecer? Vai gerar o mal-estar. Por isso que o Freud chama de o mal-estar na civilização, porque essa energia psíquica, que é a energia pulsional, ela não vai encontrar realização imediata. Bom, nessa aula eu não vou me dedicar a entender a pulsão, né? Até porque a gente já houve um módulo sobre isso, né? A gente falou largamente sobre o conceito de pulsão, e também aqui para quem estiver assistindo online pelo YouTube, e de repente nunca fez um curso nosso, aqui mesmo no YouTube a gente tem os videozinhos que falam, né, sobre a pulsão, sobre o desvio da pulsão, e aí ajuda aí também nesse entendimento de o que é essa energia psíquica, né, que o Freud está chamando de pulsão e que não vai encontrar essa realização imediata por conta, né, das proibições culturais. Então, essa energia ela vai buscar outras formas de se justificar ou de realizar, e que tenham a aceitação social. Olha o meu ato falho, né? O meu ato falho é maravilhoso, né? Porque pulsão é sexual, né? É realização sexual. E quando a gente abre mão para ter uma atuação social, aí a gente, né, abre mão disso. E aí, claro que a gente não faz isso com toda tranquilidade, e o meu ato falho, em alguma medida, revela isso, né? Então, essa energia ela vai buscar outras formas, né, de se realizar e que tenham ali uma aceitação social. Por exemplo, aceitando os benefícios sociais da convivência ou por meio do mecanismo da sublimação, que é aplicar essa energia pulsional em favor do trabalho e da arte. Então, vamos pensar aqui um exemplo, né, sobre isso. A própria profissão, né? Vamos pensar aqui na medicina. A medicina, ela não é uma profissão para qualquer um, né? Porque você fazer cirurgia, lidar com sangue, isso não é algo que todo mundo consiga fazer com facilidade, né? Então, o médico, ele tem que ter uma pulsão minimamente agressiva para ele conseguir fazer, né, essa cirurgia, por exemplo. Só que aí, ao invés dele sair por aí esfaqueando pessoas, né, o que que ele faz? Ele drena essa energia, essa agressividade, né, para o trabalho dele, que é um trabalho, obviamente, socialmente aprovado, né, bem reconhecido, porque ele vai conseguir colocar algo dessa pulsão agressiva na sua forma de trabalho, né? Claro que a gente pode pensar também a própria pulsão de agressividade se realizando em outras coisas, não só na profissão, né? A gente aprender também a se colocar, né? Eu escuto muito isso dos meus pacientes, essa coisa da solidariedade, claro que é muito importante, né? Esse sentimento de fraternidade com o outro, tudo isso é muito importante, mas a gente também precisa, em alguns momentos, pôr a nossa pulsão de agressividade em prática, né? Na hora, por exemplo, da gente dizer não ao outro, né? Da gente se posicionar frente ao outro, que nem sempre dá para a gente ajudar, nem sempre dá para a gente fazer. E isso, em alguma medida, também é importante, porque às vezes aqueles pacientes que sempre tentam se adequar ao outro, atender o outro, isso também traz muito sofrimento, né? Então, a pulsão da agressividade, ela também é importante quando ela aparece assim, de forma social, né?
e até mesmo buscando aí mecanismos de sublimação, que é uma forma do sujeito aplicar essa agressividade de forma que a cultura aprove, diferente de você matar alguém, né, de você ferir alguém, né, você conseguir fazer isso de uma forma socialmente benéfica. Então, essa forma alternativa, né, que é a gente buscar satisfação em outras coisas, né, já que aquele objeto principal eu não posso, né, satisfazer. Então, essa forma alternativa ela vai gerar uma parte de satisfação que o eu forçado pelo supereu entrega ao id, né, que eu prefiro traduzir como isso, que apazigua em parte aquele instinto primitivo. Então, apesar da gente ter o mal-estar, porque a gente não está podendo satisfazer a nossa pulsão diretamente no objeto que nós desejaríamos, isso também provoca na gente uma sensação de bem-estar, porque em alguma medida eu estou satisfazendo alguma coisa. Pode não ser exatamente o que eu gostaria, né, de satisfazer, mas tem algo ali que eu estou conseguindo canalizar. Por isso que é tão difícil, por exemplo, clinicamente falando, a gente observar os pacientes se livrarem do próprio sintoma. Por que que é tão difícil, né? Porque o sintoma ele é uma formação de compromisso. Então, ao mesmo tempo em que eu abro mão, né, por conta de uma cultura desse meu funcionamento, eu também não vou abrir mão, eu não vou abrir mão de todo, né? Tem alguma coisa ali que eu vou continuar buscando e que o meu sintoma vai revelar, né? Então, o sintoma, ele também traz prazer. Apesar dele ter esse mal-estar de algo que eu tive que abrir mão, ele também traz para mim, ele gera para mim uma satisfação. Então, apesar de ser uma privação da parte da nossa satisfação, gerando o que o Freud chama de mal-estar, o convívio social é, segundo Freud, uma conquista civilizatória ou cultural. Afinal, existem benefícios que o indivíduo retira das relações humanas, né? O aprendizado, o afeto, a alimentação, a proteção, a arte, a divisão do trabalho. Então, a gente não abre mão também dos nossos impulsos à toa, né? A gente não abre mão da pulsão à toa, a gente abre mão porque a gente percebe que viver socialmente também é muito importante. Então, por exemplo, nos movimentos sociais, que a gente estava falando no início da aula, eles são muito importantes justamente por conta disso, né? Se a gente for pensar nos quilombos, né? Era onde os negros se reuniam, né? Se reuniam para se fortalecer, para criar cultura, né? E como que isso é importante, né? Então, muitas vezes a gente precisa, né, se organizar em grupo para a gente poder criar, né, artifícios, né, de lidar com esse mal-estar, né? Então, não é possível, né, a gente impor que os desejos sexuais contra a vontade de um parceiro, e nem é possível também exercer uma agressividade mortal contra alguém, sem que o sujeito agressor sofra uma punição. Então, dentro da nossa sociedade, né, quando a gente abre mão desse funcionamento social e a gente acaba inclinando essa nossa agressividade de uma forma mortal, isso vai implicar em alguma punição para a gente. Mesmo que a gente viva hoje uma justiça que a gente, principalmente no Brasil, né, que a gente pensa que o crime compensa, né, dá essa sensação para a gente de uma impunidade, isso também não é tão verdade, né? Assim, claro que pode ser uma impunidade em termos da lei, né? Porque o que a gente vê é pessoas que deveriam de pegar uma pena X e pegam menos, né? Ou pessoas até mesmo que não cumprem a pena, que cometem uma série de crimes e não são presas, porque elas têm um bom advogado, né? Porque a nossa lei também é cheio de furos, né? E que às vezes abre, né, possibilidades aí para essas, essas punições, essas agressividades acontecerem. Mas se a gente for pensar em termos individuais, essa punição sempre acontece. Eu sempre pago em alguma medida, seja pela minha culpa, seja por pagar um advogado, né?
seja por coisas que eu perco, às vezes, no meu trabalho, né? Que nem assim, quando a gente vê esses escândalos desses deputados, né? Que a gente teve do caso Henri, que a gente teve agora esse caso do Gabriel. Às vezes a gente pensa assim, nossa, que impunidade, né? Essas pessoas fazem tudo isso e não são punidas. E a gente sabe que, de repente, elas não foram punidas do jeito que elas deveriam de ser. Mas um lá está preso, né? Para condenar, Congelou, mas ele vai Dani. se recandidatar. Congelou? Voltou? Voltou. Voltou? Tá. Então, o que eu estou falando é que, às vezes, a punição não é exatamente como a gente gostaria que fosse, né? Mas, em alguma medida, sempre vai ocorrer algum tipo de punição, né? Alguma punição vai acontecer quando a gente promove, né, uma agressividade mortal dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura. Umas mais rígidas, né, como, por exemplo, no Oriente Médio, né, que às vezes tem pena de morte, né? O próprio Estados Unidos, umas mais agressivas, com certeza, outras um pouco menos, mas a gente sempre tem aí algum tipo de punição. Pode não ser, eu entendo que às vezes dá uma sensação de que não foi o suficiente, mas o que eu estou querendo indicar é que vai existir alguma punição em alguma medida. E aí o Freud, trabalhando no mal-estar da civilização, ele vai acabar recorrendo a uma outra obra dele, de Totem e Tabu, lá de 1921. E lá, nesse livro, ele vai estar descrevendo a passagem da natureza em direção à cultura, de modo a transformar a vida psíquica do sujeito e das relações interpessoais. Por quê? Né? Porque o Totem e Tabu, ele é um texto que o Freud vai apresentar como que funcionaria ali uma horda dos primatas, né? Então, essa horda, ela funcionava a partir de um pai gozador, né? Um pai que não era castrado, que é o pai mítico de Totem Tabu. E aí esses macacos, né, filhos, se reúnem, como eu estava falando, né, essa coisa do grupo, da reunião para poder se fortalecer, eles se reúnem para atacar o pai. E a partir desse ataque ao pai, eles acabam criando um novo funcionamento daquele grupo, né? Então, era um grupo que não ficava mais regido só sob a lógica desse pai da horda, né, desse pai mítico, e sim uma cultura onde todos tinham ali direito, né? Então, os irmãos, eles começam a se organizar, e aí eles começam a todos terem acesso às mulheres daquela formação, que antes era só um direito do pai, né? Então, a partir desse parricídio, né, desse assassinato ao pai, daria fruto a uma organização social que iniciaria a origem da civilização. Sem contar que o tabu do incesto, né, se inaugura como a primeira lei em uma sociedade. De acordo com os escritos, né, do Freud, lá do Totem e Tabu, o incesto provinha de uma natureza antissocial. Então, o que acontece? Se a gente se relacionasse entre família, né, casássemos entre família, a gente não faria essas pontes, né? O social ia ficar prejudicado. Porque quando a gente se obriga a procurar um objeto fora de casa, isso também nos obriga a sermos mais sociais. E da gente também melhorar a nossa própria espécie, né? Porque quanto mais a gente varia, né? Quanto mais encontros genéticos a gente vai produzindo, maior vai ficando a nossa riqueza, né? Então, quando a gente não tinha a lei do incesto, essas relações sociais elas ficavam prejudicadas, porque aí a gente ficava funcionando sob castas, né? Então, por isso que o Freud ele vai dizer que quando a gente instaura essa lei, né, ela é uma lei que nos impulsiona ao social, né, nos impulsiona a relações interpessoais, né, que é um pouco do que a gente estuda também hoje, né, das relações interraciais, né, de que a gente se mistura, né, o Brasil é uma grande
cultura, um povo completamente misturado. A gente tem de tudo aqui, né? Europeu, indígena, negros. Então, o nosso povo, né? A nossa raça brasileira, ela se constrói a partir dessa multiplicidade, né, de relações que nós vamos produzindo, né? Então, uma outra coisa que a gente pode pensar também a partir do assassinato do pai, porque às vezes a gente falando assim de horda, de macaco, fica um pouco distante, né? A gente pode pensar, mas por que que Freud está falando disso, né? Isso não tem nada a ver com a gente. Então, trazendo um pouquinho mais para perto, a gente pode pensar no próprio catolicismo, né? E do próprio cristianismo também, que é o Cristo, o Pai morto para nos salvar, né? Porque isso vai aí basicamente dividir a Bíblia entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento a gente tinha um Deus aí, né, que destruía cidades, né? Matava, levava pragas, né? Destruía todo um povo, né? Tinham ações aí de Deus que eram ações de um pai da horda. E a partir do cristianismo, a partir da chegada de Cristo, isso fica mediado, né, pela vinda de Cristo, que veio para nos salvar, e aí vem o livre-arbítrio, né? Então, esse pensamento da própria religião é um pensamento muito pautado nesse parricídio, nesse assassinato do pai, que a partir desse assassinato a gente cria uma cultura, né? Uma relação entre o grupo. Então, nessa obra do Mal-Estar na Civilização, que também pode ser nomeado como mal-estar na cultura, o Freud deixa evidente que, na ótica dele, a cultura ela produz um mal-estar na humanidade. Isso porque há uma contraposição entre a civilização e as exigências produzidas pela pulsão, já que um subverte o outro. Com isso, o indivíduo acaba abrindo mão de si mesmo e se sacrificando em sua essência. Então, para o Freud, não existe outra forma da gente construir cultura se não for abrindo mão do nosso funcionamento pulsional. E isso vai ter um custo. E aí eu vou trazer um outro texto, que é A Moral Sexual Civilizada e a Doença Moderna, onde o Freud ele vai apresentar um confronto entre a moral sexual natural e a moral sexual civilizada. A gente pode entender como moral sexual natural um conjunto de normas que, embora limitem a sexualidade, o desejo e o prazer, permitem, todavia, ao homem conservar a sua saúde e a sua eficiência na vida social. Então, ele vai dizer o seguinte, que apesar dessas medidas de privação, na moral sexual natural, a gente vai conseguir manter, né, a nossa parcela de prazer. Isso é uma coisa que a gente observa, por exemplo, depois da pandemia e toda essa crise econômica, social que a gente está vivenciando, de que a gente perdeu muito a nossa parcela de prazer. E isso trouxe, né, uma grande procura aos profissionais, né, aos psicólogos, porque as pessoas se viram em casa, trabalhando, com medo de morrer, com pouquíssimo lazer, né, porque a gente não podia sair de casa, né, preocupados aí, né, com uma higiene social, e as pessoas se viram em casa trabalhando mais do que trabalhavam, trabalho que na pandemia estava com muito medo de perder o seu trabalho, porque o índice de desemprego estava muito grande e ainda continua muito alto, a gente sabe disso. E aí, conforme a gente tem uma crise econômica e a gente tem uma crise de empregabilidade, nós vamos vendo o sujeito cada vez mais adoecidos, porque aí as pessoas trabalham a qualquer custo, trabalham a qualquer preço, e aí essa zona de prazer fica muito limitada. E aí é o que Freud vai chamar da moral sexual civilizada,
que ele vai dizer que nós devemos entender como uma moral extremamente exigente e que, de maneira tirânica, obriga os homens à privação sexual, tendo em vista integrá-los ao sistema de uma intensa produtividade cultural. Então, eu acho interessante, né, essa divisão que o Freud faz de uma moral sexual natural e de uma moral sexual civilizada. Que quando a gente aumenta essa exigência, né, esse índice de mal-estar, ele também vai ser aumentado, trazendo aí muito sintoma, né, uma sociedade cada vez mais doente. Então, é interessante que a cultura ela se fortaleça, ela continue criando, né, esses impeditivos sociais, mas também preocupada ali com a equidade, preocupada com a inclusão. Por isso que é tão importante mantermos esses movimentos sociais. Então, para Freud, entretanto, essa moralidade elevada ao grau de uma tirania exige imensos sacrifícios aos homens e o excesso de moralismo colocaria em risco a própria civilização. Então, é isso, né? Se a gente não pensar nesses espaços de diálogo, se a gente não pensar nesses espaços de inclusão, a nossa civilização dá um tiro no pé. E aí a gente volta para a barbárie. Porque se essas pessoas não tiverem espaço para civilizadamente encontrarem a sua forma de funcionamento, elas vão para a barbárie. A gente pode pensar, por exemplo, na guerra civil, né? A guerra civil que nós vivemos no Rio de Janeiro, que é o poder paralelo e o poder do Estado, ela é criada a partir desse afunilamento do mal-estar. Se o sujeito não consegue encontrar uma forma civilizada de viver, ela vai procurar isso na barbárie, que é o que acontece muitas vezes com a opção de pessoas que optam por entrar na vida do crime, porque elas entendem que na vida do crime elas têm espaço, que elas não conseguem um trabalho, elas não conseguem essa formalização, e aí elas vão trabalhar no trabalho do crime ou até mesmo no trabalho informal, né? Então, quanto menos a gente tiver a gente vai dar um tiro no pé. Quanto menos a gente construir pontes civilizatórias para todos, a gente vai dar um tiro no pé enquanto civilização. Como, por exemplo, eu acabei de citar aqui, a barbárie da guerra civil. Então, para ele, né, para o Freud, a moral sexual civilizada, demasiadamente restritiva, seria a causa de danos psíquicos que colocariam em risco a saúde e a eficiência cultural humana. Então, a influência prejudicial da civilização reduz-se principalmente à repressão nociva da vida sexual dos povos civilizados através da moral sexual civilizada que nos rege. Então, ele cita isso, né? Eu trouxe nas palavras do Freud, de que se a gente não criar esses canais sociais civilizatórios, a gente vai estar sempre dando espaço ao poder paralelo, à guerra civil e à barbárie, dando esse tiro no pé. Então, a cultura que impõe essa proibição da relação sexual fora do casamento monogâmico, né, que o Freud apresenta, é uma moral dupla que evidencia uma falta de amor à verdade, à honestidade e à humanidade, por diferenciar homens e mulheres, uma vez que transgressões masculinas são punidas menos severamente. Então, ainda acontece isso, né? Algumas pessoas já ouvi também falarem assim, para que uma delegacia de mulher? A lei é para todo mundo, a lei é igual para todo mundo. A lei ela não pode ser igual para todo mundo, né? Porque se a gente for olhar a nossa história, a gente sabe que homens e mulheres não foram tratados da mesma maneira. Então, se eles historicamente não foram tratados da mesma maneira, a gente não pode entender que a lei deveria de ser igual para todo mundo, porque homens e mulheres têm necessidades completamente diferentes. A gente escuta algumas pessoas falando, para que usar a terminologia feminicídio? É assassinato e ponto. Não, não é. O feminicídio ele tem motivações completamente diferentes de um determinado assassinato. Então, é importante, sim, que a gente crie novas regras, que a gente crie locais para separar crimes raciais
de crimes de gênero, né? Nós precisamos, sim, criar delegacias e leis, diríamos assim, especializadas para esse tipo de crime. Porque não dá para a gente colocar tudo dentro do mesmo pacote. Cada sujeito tem a sua individualidade e cada sujeito tem aí uma necessidade diferente a ser atendida. Então, a essa moral, ele atribui o aumento imputável da doença nervosa moderna. As neuroses, elas se originar-se-iam de necessidades sexuais de indivíduos insatisfeitos, representando para os mesmos uma espécie de satisfação substitutiva. Entretanto, as tentativas de supressão das pulsões, elas serão sempre falhas. Então, quanto maior for essa cultura rígida, achando que a gente deve tratar todo mundo da mesma maneira, né, com o mesmo pensamento, mais sufocada fica a nossa cultura e maior são os nossos sintomas, as nossas neuroses, né? Então, é muito importante a gente lutar na nossa cultura por essas individualidades. Então, os neuróticos, né, eles são uma classe de indivíduo que, por possuírem uma organização recalcitrante, apenas conseguem, sob o influxo de exigências culturais, efetuar uma supressão aparente da pulsão. Então, a neurose, né, a doença nervosa, ela se produz a partir desse conflito da nossa vida pulsional com a vida social. Então, quanto mais flexível as nossas leis forem, flexível nesse sentido que eu estou trabalhando aqui, né, que lutando pela individualidade, né, lutando pelos direitos sociais, menos neurótica, menos adoecida a nossa sociedade será. Então, a tarefa de dominar as pulsões sexuais por outros meios, que não só pela sua satisfação, é extremamente custosa ao indivíduo. Contudo, a nossa civilização, ela repousa sobre a supressão das pulsões, sobre a renúncia, né, ao sentimento de onipotência, inclinações vingativas e agressivas. E essa renúncia seria sancionada pela religião e oferecida à divindade como sacrifício. E aí a gente vai ver como que a religião ela é muito importante para dar espaço a esses sujeitos, né, que sentem esse mal-estar na civilização, né? Então, nesse ensaio, Freud ele vai apresentar a sua teoria de que a civilização ela é construída sobre a renúncia de um instinto e que a religião é, ao mesmo tempo, um instrumento de coerção e uma compensação pelas privações sofridas pelo homem civilizado. Então, o que normalmente a religião diz, né? Olha, se você for um bom homem, né, você vai ser recompensado no final. Né? Como que você vai ser recompensado? A partir, né, de ter o direito de ir ao céu, né, de fomentar uma vaga no céu, como a gente diria por aí. Então, a religião, ela nos ensina que vale a pena a gente abrir mão das nossas pulsões em prol dessa civilização. Então, a civilização, ela tem levado a humanidade acima do seu status animal para se manter assim e deve impor certas regras para controlar as relações entre os seus membros. E a religião, ela cria costumes, né? Esse, por exemplo, vamos se reunir para fazer uma ação social, né? Para a gente levar comida ao pessoal que está, aos moradores de rua, né? Vamos nos reunir para fazer cesta básica. Isso tudo são sentimentos, muitas vezes mantidos por instituições, ou as ONGs, ou instituições religiosas, que estão preocupadas com esse social, né? Então, a religião, ela cria, né, uma série de limitações, tentando reforçar a importância dos nossos laços sociais dentro de uma cultura, para a gente, inclusive, minimizar esses maus-estares. Então, essas regras, elas são um fardo para os indivíduos. Mas, se não fosse por tais proibições, esses indivíduos demonstrariam mais frequentemente a sua hostilidade.
e cederiam seus desejos instintivos de incesto, de canibalismo e de assassinato. Então, se a gente também não tivesse essas regras sociais, provavelmente nós iríamos nos extinguir. Nós, seres humanos, iríamos nos matar tanto que a gente acabaria com a nossa civilização, né? Porque a gente simplesmente faria isso a qualquer custo e a nossa cultura, ao invés de crescer, ela iria se extinguir, né? Então, entre os avanços da civilização, Freud vai incluir alguns elevados costumes, né, das pessoas psicologicamente bem desenvolvidas, que são os ideais culturais, as criações artísticas e as ideias religiosas, que o Freud chama de ilusões. Lembra do nome do texto? Né? Então, esses ativos, eles representam a riqueza da realização humana. Então, essa nossa forma, né, de se construir como humano, de criar religião, de fazer cultura, é extremamente importante e mostra a nossa capacidade de realização humana dessa nossa riqueza. Então, eles criam nos indivíduos um senso de identificação e satisfação cultural, que são sentimentos que percorrem um longo caminho na luta contra a força destrutiva da hostilidade, que eles sentem em relação à opressiva classe dominante. Porém, no entanto, né, o que o Freud vai falar da religião? Apesar dele trazer esse lado importante da religião, positivo, dessa questão social, né, dessas recompensas de ser um bom menino, por exemplo, ele vai dizer que ele tem uma preocupação com a religião, em particular com a sua natureza ilusória, com a sua função atual e valor na sociedade e o curso do seu resultado final. O Freud ele se preocupa com esse ideal também que a religião cria, né? De que nós temos que ser seres superiores para poder atingir o céu. E será que esse céu existiria? E será que criar essa ilusão de um céu poderia provocar um maior mal-estar à sociedade, para que eles, por exemplo, se a gente for trazer de novo aqui para a discussão que eu estou colocando, se a gente não tem movimentos sociais para abarcar todos, né? Porque a nossa civilização, ela não abarca todo mundo, sempre tem os excluídos. Se a gente não tem ações sociais que contemplem esses excluídos e eles acabam procurando a marginalidade, né? Isso não esse pensamento religioso não traria mais um mal-estar, né? Dele pensar, bom, então eu não vou ter acesso ao céu, né? Deus não me ama, e isso não pioraria essa sensação de mal-estar? Então, o Freud está pensando por aí. A religião, ela tem esse lado bom, ela tem esse lado positivo, de um afago, mas, ao mesmo tempo, ela também exclui, né? A partir dessa ilusão que ela pode criar. Então, ela vai dizer que a religião, ela pode ter 3 funções. Primeira, que serve para humanizar a natureza, ou seja, ela fornece um sistema de seres que determinam as forças da natureza e para quem súplicas diversas podem ser feitas para influenciar essa força. Então, a gente pensa, por exemplo, na imagem do Papa, né? A importância da imagem do Papa, né? Dele ir à guerra, dele falar sobre a importância desses movimentos sociais, culturais, né? Da gente procurar sempre por uma igualização dos direitos, né? O Papa, ele tem essa função, né? Porque ele serve para humanizar a natureza, né? Ele é uma referência na Terra de que a gente precisa, né, se respeitar, se reunir, lutar pela paz mundial, né? Então a gente precisa dessa referência. A segunda função aí da religião é propor um contexto no qual você pode chegar a um acordo com a inevitabilidade da morte. Finalmente, nos consola os indivíduos pelos sacrifícios e privações impostos pela civilização, ao mesmo tempo em que os obriga a cumprir a lei. Então, principalmente quando a gente está diante da morte, a religião tem uma função aí importante, né? Que é uma função de
acolhimento, de que, então ele cumpriu a missão dele aqui na Terra, de dar um sentido a essa nossa castração, que é um dia iremos morrer, um dia teremos que lidar com esse mal-estar da finitude. Porque, afinal de contas, o Freud, né, ele vai dizer nesse texto do mal-estar, que foi o texto que nós trabalhamos inicialmente, que são três, né, mal-estares aí fundamentais, né? O primeiro é a força da natureza sobre a gente, né, de que a gente não teria um controle sobre ela, né? Isso fica claro nas atuações, por exemplo, dos psicólogos como voluntários, né, nesses momentos aí de devastação, como a chuva de Petrópolis, por exemplo, né? O outro mal-estar também que o Freud nos apresenta são as próprias relações sociais, né, de lidar com o outro. E um outro sofrimento que o Freud diz para a gente é a morte, de que o nosso corpo ele vai adoecer, ele vai envelhecer, né? E a gente precisa saber lidar com isso. E a religião trabalha muito nessa terceira fonte de mal-estar, que é a morte, né? Da gente entender que a gente vai morrer e que a partir dessa morte a gente pode ir para outro lugar, né? De que a morte ela não é tão ruim assim, né, de que nós devemos rezar pelos nossos entes que já se foram. Então, a religião cumpre aí também essa função. E a terceira e última, né, função aí da religião é a existência humana, né, de estar repleta de conflitos, né? Ou seja, o mais poderoso ser é o que se interpõe entre o indivíduo e as exigências civilizacionais. Então, como conciliar os dois sem a religião? E aí a solução que o Freud nos diz é a primazia do intelecto, né? Então, Freud vai dizer que a gente poderia buscar essa sensação de bem-estar não só pelo meio da religião, e sim também pela primazia do nosso intelecto. E aí ele vai dizer que o intelecto ele acabará prevalecendo e atingindo os mesmos objetivos daqueles esperados da religião, ou seja, o amor da humanidade e a diminuição do sofrimento humano. Então, Freud, como ateu, né, ele é ateu, ele vai acreditar que nós podemos sim lidar com esse mal-estar sem ser pela fonte religiosa e sim pela nossa inteligência humana, né? A nossa capacidade de sermos inteligentes, de produzirmos cultura, de produzirmos arte, seria uma forma da gente lidar com esse mal-estar que não fosse pela religião, né? Então ele vai dizer que a religião ela é simplesmente uma reação à ansiedade que o homem sente por causa da sua fraqueza. Isto é análogo aos sentimentos que um garoto tem por seu pai. E esses sentimentos são também marcados pelo conflito. Então, o Freud ele vai entender, né, que quando, por exemplo, nós fazemos análise, né, e nos relacionamos com o nosso desamparo fundamental, a gente pode perceber, né, a gente pode lidar com a nossa castração de uma forma mais inteligente, mais intelectual do que a busca pela religião, que seria a busca ao pai, né? Então, a gente buscaria na religião muito mais uma repetição de um sentimento de desamparo do que a gente aprender a lidar com ele, né? Por isso que na próxima aula, né, a nossa segunda aula, vai ser para falar sobre esse desamparo radical, do que nós, né, o que a nossa cultura, nós podemos fazer, né, diante desse desamparo. Então, a gente acaba, né, essa aula de hoje aqui, deixando esse link aí para a próxima aula, e eu vou abrir, como de costume, para as perguntas aqui. Quem tiver no YouTube pode perguntar, o Ramon passa aqui para mim, e quem está aqui na sala pode abrir a câmera, abrir o áudio para perguntar, comentar, enfim.
Nenhuma pergunta? Estão todos aí pensativos? Bom, gente, então, já que hoje nós não tivemos aqui nenhuma pergunta, eu vou fechar então aqui a aula e espero vocês então na próxima aula que vai falar sobre esse desamparo radical. Obrigada aí pela participação de todos e até a próxima. Tchau, tchau, um beijo.